Então vamos lá para o último videozinho aí da nossa revisão modelos atômicos para fechar aí com chave de ouro. Bom, pessoal, vamos começar então falando sobre o primeiro modelo atômico aí que surgiu. Foi o modelo atômico de Dalton. Então, o modelo atômico de Dalton, ele data mais ou menos de que época? 1803. Né? Então, 1803. Dalton, pessoal, ele considerava o átomo como aquela esfera, né? Como uma esfera maciça. Esse era o modelo atômico de Dalton. Ele considerava o átomo como se fosse uma esfera, uma bola maciça, indivisível. Aí tem todas aquelas características, né? Indivisível, indestrutível, né? Não tem como quebrar o átomo. Imutável, um átomo não passa a ser outro tipo de átomo, né? Então, maciço, esférico, indivisível, neutro, né? O modelo de átomo não tinha essa questão de natureza elétrica, né? Então, esférico, maciço, indivisível, indestrutível, imutável, tudo isso e neutro, né? Não tinha natureza elétrica. Bom, passado aí quase um século depois, nós temos o modelo de Thomson. Lembra dos apelidinhos, pessoal? É importante lembrar também aí dos apelidinhos de cada modelo. Bom, Dalton por parecer uma bolinha de sinuca, né? Então, bola de bilhar. E os cachorros tudo louco aqui na minha vizinhança. Bom, então 1903 aproximadamente, um século depois. Então muito tempo para que houvesse aí a necessidade de um novo modelo atômico. Ah, mas por que mudou, professor? Por que de Dalton para Thomson teve essa necessidade de mudança? Avanço, evolução tecnológica, científica. Aqui no caso era necessário a explicação de eletricidade na época de Thomson. Então era necessário explicações de eletrização e por atrito e tudo mais. Então a natureza elétrica, experimentos de eletricidade levaram Thomson a fazer todo esse negócio aqui e a mudança de modelo atômico. Bom, mas o modelo de Thomson não teve tanta quebra assim no formato. O átomo continuava sendo uma bola, mas uma bola com carga positiva. Então é diferente o modelo de Dalton, neutro, sem natureza elétrica. Então, a bola aqui, a esfera maciça, tem carga positiva. Agora, o que realmente teve de quebra do Dalton para Thomson foi que Thomson descobriu os elétrons, as primeiras partículas subatômicas no átomo. Então, tipo assim, para Dalton, o átomo é a menor coisa de todas. Para Dalton, o átomo é a menor coisa de todas que pode existir na constituição da matéria. Mas para Thomson, ele descobriu que o átomo, sim, o átomo é divisível. Essa foi a marca essencial do modelo de Thomson. O átomo é divisível. Tem coisa menor que o átomo. Quem? Os elétrons. Então, os elétrons foram descobertos por ele. Então, os elétrons que são as partículas de carga negativa. Então, tudo grudadinho, um monte de elétrons grudado nessa esfera positiva é o modelo atômico de Thomson. Então, a quebra principal, o átomo passou a ser divisível em Thomson e houve aí o surgimento das primeiras partículas subatômicas, das partículas que são menores que o próprio átomo. Então esse modelo de Thomson permitiu explicar o processo de eletrização, permitiu explicar muitos fenômenos elétricos, então foi show de bola, serviu pra caramba, foi assim, coisa linda na época dele. E ele parece, né, o que nós chamamos de pudim de passas. Lembrando que pudim aí no conceito de Thomson, né, ele é um francês, se eu não me engano, é um panetone.
né? Um panetone, a massa com frutinhas cristalizadas, né? Então aqui seria uma massa positiva de matéria cheia de elétrons grudados ao redor. Perdão, garganta seca já. Bom, próximo modelo atômico. Modelo atômico de Rutherford. Então, modelo atômico de Rutherford. Bom, daqui para cá, né, de Thomson para Rutherford, não passou muito tempo, não. Passou mais ou menos uma década. Então, você perceba que o avanço tecnológico foi muito rápido de Thomson para Rutherford. Então, coisa aqui de 1911. 1911 e 1912. Então, coisa muito rápida, mais ou menos uma década, e olha lá. Bom, mas professor, por que teve que mudar? Perdão de novo. Mas por que teve que mudar? Por causa da radioatividade. Na moda aqui, a moda em 1911, no meio acadêmico, era radioatividade. Então o casal Curie, Becquerel, Rutherford, todo mundo envolvido com as emissões radioativas, descobrindo o universo radioativo do átomo. Então todo mundo estava encantado com isso. E acabou que Rutherford fez um experimento. Lembra que esse experimento, ele pegou um material muito radioativo, né, o polônio, ele colocou numa caixa de chumbo e ele pegou uma laminazinha de ouro, bem fina, bem delgada, e ele lançou partículas alfa nessa lâmina de ouro. E o que Rutherford percebeu? Que as partículas alfa, que eram positivas, passavam a lâmina de ouro tranquilamente. E ali ele descobriu que o átomo não era essa coisa, essa bolota maciça que Dalton e Thomson imaginavam. Como é que ficou o átomo de Rutherford? Nossa, tá pegando minha garganta aqui. Como é que ficou o átomo de Rutherford? Bom, é claro, aqui a gente vai trazer já a forma final do modelo atômico de Rutherford. Lembrando aqui que nós também temos a contribuição de Chadwick, que descobriu o nêutron. Então, praticamente, o modelo final de Rutherford ficou da seguinte maneira. O átomo tem um centro, e esse centro é muito maçudo, tem muita massa. Então, um centro pequeno, cheio de massa, aonde estão as partículas positivas e negativas. Esse centro cheio de massa, Rutherford chamou de núcleo. Então, núcleo atômico, aonde estão os prótons e os nêutrons. Então, prótons e nêutrons. Os prótons são as partículas positivas, os nêutrons são as partículas sem carga. Beleza? Não tem carga nenhuma. Nêutrons é neutro. Beleza? E os elétrons, eles ficam girando ao redor do núcleo. Então, é isso que é o átomo de Rutherford. Parece o planetário, né? Então, planetário, parece o sistema solar, onde o núcleo parece o Sol e os elétrons girando parecem os planetas, né? A região onde os elétrons estão são os espaços vazios. Espaços vazios que Rutherford carinhosamente chamou de eletrosfera. Então ele chamou de eletrosfera. A eletrosfera é o lugar onde os elétrons estão. E os elétrons são as partículas de carga negativa. Então perceba a quebra drástica de Rutherford, né? Então o átomo passou a ter esse lugar central. Então lembra o núcleo, não esquece, é muito pequeno. Então é a parte mais densa
mais cheia de massa que tem no átomo é o núcleo. E ele é uma estrutura extremamente pequena. Pequena mesmo. Então é muito denso o núcleo. E a eletrosfera, que seria o espação vazio onde os elétrons ficam girando em movimento circular ao redor desse núcleo. Bom, novamente tivemos uma mudança de modelo atômico. Né? Rutherford, essa ideia do elétron ficar girando aleatoriamente, simplesmente por uma componente centrípeta, né, girando ali ao redor, não deu certo, precisava de algo melhor, né? Então uma moto aqui passando, fazendo barulho aqui, foi até bonito de ver. Não deu certo os elétrons girando ao redor aleatoriamente só por uma força centrípeta, uma componente de força centrípeta. Não deu certo, não cabia dentro da física clássica uma partícula elétrica em movimento circular. Dava problema. Quem que arrumou o átomo de Rutherford foi o nosso amigo Bohr. Então, o nosso amigo Bohr, Niels Bohr, ele mudou esse átomo. Aí por volta do quê? A 1915, mais ou menos. Né? Não deu nem 3 anos, 4 anos, 5 anos aí de um pro outro. Então, tipo assim, o que Bohr fez? Arrumou a eletrosfera. Ele arrumou a eletrosfera. Enquanto para Rutherford os elétrons ficavam girando em movimento circular, só isso, Bohr colocou mais coisa na brincadeira. Então o átomo continuava tendo os prótons e os nêutrons lá no centro, tendo núcleo, isso ele não mudou, mas a eletrosfera ganha uma nova roupagem, a eletrosfera ganha uma nova roupa. Agora os átomos, a eletrosfera não é simplesmente um espaço vazio que os elétrons ficam girando, a eletrosfera agora ela é composta por camadas de energia, por órbitas estacionárias, níveis eletrônicos, né? Então agora existem camadas eletrônicas. Um átomo aí pode ter até 7 camadas. Então aqui tá horrível o que eu desenhei, mas seria mais ou menos isso. O átomo agora, a eletrosfera, ela é uma região cheia de camadas de energia, de camadas eletrônicas, de órbitas estacionárias, quantizadas, com energia. E isso é o fator principal de Bohr. Então, palavrinha-chave, pessoal. Tudo que questão que falar de energia, de nível energético, de camada eletrônica, é Bohr. Bohr falou energia, falou de quantum, falou de fóton, é Bohr, é Bohr. Então falou aqui, ó, de quantum, falou de fóton, falou de luz liberada de cor diferente, é Bohr. Marca a questão, é Bohr, é Bohr. Tudo isso. Mas professor, o que é isso? O que é quantum? Quantum é uma medida de energia específica. É um pacotinho de energia específica. Fóton é um pacotinho de energia específica no formato de luz. Né? Formato não, né? Mas é um tipo de energia quantizada de luz. E dependendo da frequência, é uma cor diferente. Então, em termos mais fáceis para não complicar a vida. Então, tudo que envolve energia, camadas eletrônicas, né? Então, o átomo de Bohr tem camadas. Então, os elétrons, eles giram ao redor do núcleo, sim, mas eles giram dentro de suas próprias órbitas, dentro de suas próprias camadas, bonitinho, né? Então, e os elétrons podem até saltar, né? Eles podem ir de uma camada para outra, voltar de uma camada para outra, e nesses pulos, nesses saltos quânticos que os elétrons dão, é onde eles vão liberar energia. Ou absorve ou libera. Ou absorve quantum ou libera fóton. Né? Então, é a característica do modelo de Bohr. E pessoal, guardem muito bem esses modelos, seus respectivos nomes, né, seus respectivos físicos que estudaram isso,
porque é extremamente importante. Bom, com isso a gente fecha a nossa revisão para nossa recuperação, ok?